Yogi Suritsuma! É muito complicado você, quando está escrevendo uma história, não colocar às vezes algumas projeções mentais que você tem em algum personagem. Ou pode ser até mesmo características físicas que você possui ou que você acha legal. Cores, tonalizações, cabelo, fisionomia, alguma coisa que você olhe e fale, caraca, isso aqui é algo legal. E com o fim de Gachakuta e com a aparição aqui da Kyoka na história, muitos fãs do mundo todo começaram a comparar Kei Urana com Kyoka. E eu acho que é um ponto válido pra gente discutir depois da vinheta. Como auto-insert, está tudo bem. Se for feito, está tudo bem. Vamos lá, não é de hoje que os próprios autores se colocam na própria história, né? Já não é novidade isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, sinceramente, não vejo problema com isso. Não vejo problema de um autor se colocar numa história. É claro, tudo depende ali do roteiro e da trama. Mas, se eu não estiver enganado, até mesmo Tolkien conseguiu fazer isso, né? Fez isso se colocando ali em suas próprias histórias. Existem muitos autores que se meio que tipo assim colocavam em suas próprias explicações, em suas próprias narrativas. E nós também temos no mundo dos animes e mangás autores que supostamente se colocaram em suas próprias histórias. Nós começamos aqui com Ken Amatsu e o professor Ken Amatsu em Love Hina. Quem nunca assistiu Love Hina, né? Que é um dos animes mais interessantes, né? Uma das tramas mais engraçadas que se tem. E normalmente quando se está se aprofundando ali em histórias envolvendo podemos dizer assim, né? Love Hina tem momentos complicados, peculiares, mas ainda é um anime, um mangá de romance. E a gente consegue ver, né? Pô, não dá nem pra disfarçar. O nome do autor, Ken Akamatsu, e o professor que faz parte ali da trama tem o nome do autor, Ken Akamatsu, o que reflete diretamente sobre um auto-insert. Eu sei que muitos fãs acham isso algo complicado ou até mesmo difícil de poder entender, mas eu acho isso ok, quando o próprio autor ele decide se colocar na história e com alguns acréscimos que faz até mesmo sentido, desde que a narrativa faça até mesmo ali um conceito de ser bem aplicado e que algumas coisas podem até mesmo ser meio que forçadas nesse sentido. Então nós temos também Norio Sakurai, e que tem uma comparação muito grande com Ana Yamada. Eu não sei se essa autora, ela faz ali de forma proposital para ajudar nas suas fotos, ou se ela se inseriu mesmo ali na protagonista de The Danger in My Heart, né? Que é uma das grandes histórias envolvendo ao mundo recente, né? As histórias recentes de mangás de romance, mas é visto de forma muito peculiar, como essa mangaka tem sido colocado, tem se meio que tipo assim refletido ali em direção com os próprios fãs. Os fãs têm olhado e observado de que a autora se parece muito com a sua protagonista. Isso é muito colocado, todo mundo discute isso, toda vez que tem um auto-insert sendo discutido no mundo dos animes e mangás, a Norio, ela é sempre colocada como essa evidência também. Então a gente coloca e vê essa visão de forma bem peculiar, mas ao mesmo tempo assim de uma maneira engraçada. Porque é claro, né? A autora ela pode se desenhar, colocar ali essa reflexão para conseguir ver como que a sua protagonista pode estar em cena. Mas e se isso começa a meio que se confundir? E se a própria autora começa a colocar suas próprias características que ela gosta, porque é comum, no seu próprio personagem, no seu próprio protagonista ou na sua própria protagonista? Isso é uma coisa que pode se refletir no Araki de JoJo Bizarre Adventure com o Rohan Kishibe. A gente sabe que o Rohan, ele é um mangaka. É muito exposto aqui de que o Araki, ele tem a sua própria auto-inserção no mangá de JoJo Bizarre Adventure por esse personagem. O cara é um mangaka e fora que sua aparência, o seu design, ele é extremamente parecido ali
com o Araki, o que reflete de uma forma bem interessante, na maneira como o Araki queria refletir ali as suas ideias, o seu potencial em um mundo incrível como é JoJo Bizarre Adventure. Isso acaba sendo colocado ainda mais através dos seus próprios personagens. Não no caso como protagonista, né, como a gente consegue ver aqui que talvez a Norio consiga colocar aqui em The Dungeons in My Heart, mas o Araki, ele também faz parte, e isso é muito evidente, é colocado até mesmo como algo canônico para muitos fãs dessa franquia de JoJo Bizarre Adventure. Então nós temos aqui o ponto mais peculiar que alguns fãs têm notado. Confesso que eu não acompanho essa história, mas nós temos aqui a possível inserção de Randy Miyajima em Kazuya, de Hentai a Girlfriend. Eu acho que é Hentai a Girlfriend, que é ali aquele mangá do cara que ele aluga uma namorada. Já começa aí bem complicado, né? E o Kazuya, ele é uma situação muito complexa, e a gente consegue ver que até mesmo ele ali com a Chizuru pode ser um reflexo de uma paixão que o próprio autor pode ter pela personagem. Então é uma coisa assim pra gente ficar meio ressabiado ali com algumas questões, alguns pontos aqui. Recentemente, é claro que a gente tá meio que brincando com o Miyajima, né, com o Miyajima Sensei, mas o fato é que ele recentemente veio com uma foto muito parecida com um cabelo recente aqui do Kazuya. E o Kazuya, ele sempre é colocado no sentido de humilhação ali pela Chizuru, né, que é ali a grande visão, a grande paixão dele, né, que ele, mesmo tendo começado esse relacionamento através de ter alugado uma namorada, né, tendo passado um tempo, ele acabou refletindo os sentimentos, e é claro que a Chizuru também começou a refletir sentimentos pelo personagem, pelo menos é o que eu consegui saber meio que por cima, mas houve todo um processo de humilhação em cima do protagonista através das ações ali da Chizuru. O fato, meus amigos, é que existe uma concepção de que o Kazuya seja o reflexo ali do Reiji, ali do mangaka de Hentai a Girlfriend. Então isso pode ser um reflexo direto até mesmo da maneira como o autor enxerga uns conceitos envolvendo ali ao seu próprio personagem. A gente sabe que através até mesmo de algumas entrevistas do Fujimas, que alguns autores são bem peculiares com tudo isso. Mas, meus amigos, esse não é o caso da Kei Urana, com toda certeza. Há algum tempo, eu confesso pra vocês que eu fiz isso de uma forma, numa brincadeira, eu coloquei uma postagem de que a Kei Urana se parecia muito com a Kyoka lá no X, e talvez eu tenha começado uma das paradas mais complicadas. Eu, por sorte, não fui bloqueado pela Kei Urana, e eu não me orgulho disso, mas confesso que eu fiz na brincadeira, mas a Kyoka lembra muito, mas muito uma foto da Kei Urana quando ela estava dando uma entrevista, antes mesmo da animação de Gachakuta ser lançado. A gente observa que tanto a Kyoka e a Kei Urana estavam com a mesma roupa, estavam com o mesmo estilo de maquiagem, com o mesmo estilo ali de cabelo, com a mesma colorização, e são coisas que a Kei Urana gosta e que ela replicou ali na Kyoka. Eu acho que se fosse um auto-insert, tava tudo bem, mas ela mesma já falou que não é, né? Ela mesma já disse e afirmou que não é. Eu acredito que ela não pegue mal com essa comparação. O que ela pega mal é que os outros fiquem confirmando, afirmando algo que não é. Então, tipo assim, a Kyoka e a Kei Urana se parecem demais? Parecem pra caramba. Não tem como negar que naquela entrevista o visual das duas são extremamente parecidos. A Kei Urana fez isso de propósito? Talvez sim, talvez não. Talvez o design seja algo ali que a Kei Urana goste muito e replicou naquela personagem. Mas como nós já vimos, a Kei Urana já teve várias performances, né? Vários visuais, né? Ela já teve o cabelo solto, já teve o cabelo raspado de lado, o cabelo realmente ali raspado dos dois lados, moicano. Ela já teve de todas as formas ali, e ela realmente é alguém muito viva nas redes sociais.
Então dá pra dizer que ela se colocou na Kyoka? Não, eu prefiro acreditar no que a autora está dizendo. Se ela falou que não se colocou, é porque não se colocou. Agora, se ela falasse que se auto-colocou ali na Kyoka, eu não teria problema com isso. E eu acho que a maioria dos fãs não tem problema com isso. Acredito que a maioria dos fãs não tem problema com isso. Eu acho que um auto-insert colocado de uma forma correta faz ali os fãs gostarem ainda mais do autor da história. E isso acaba meio que sendo a balança, né? Porque se você se auto-insere no protagonista, você pode fazer com que as coisas fiquem bem complicadas, né? O desenvolvimento da sua história fique algo bem complicado, como no caso ali do Kazuya em Rental a Girlfriend. Agora, no caso, como a Kyoka não é uma personagem principal, se a Kei Urana falasse, não, gente, eu me coloquei na história por causa dela e tudo mais, eu acharia top, eu acharia muito bom, porque não é uma protagonista, é uma trama ali envolvendo a Uzanka e tudo mais, mas não tem muito assim a se desenrolar, a se desenvolver aqui que vai atrapalhar o desenrolar ali do Ruto. Eu acredito que não, eu acredito que não tenha um pouco ali dessa base para atrapalhar esse desenvolvimento. Então, na minha opinião, eu acho que o auto-insert é algo válido na obra de qualquer autor, desde que ele consiga ponderar uma boa questão, né? No caso ali do Kazuya, sempre é algo meio complicado nas comparações com o Reiji, mas a Kei Urana, ela mostra um equilíbrio aqui de uma forma intrigante, né? Até mesmo ali, eu acho que a questão mais legal aqui, na verdade, é o Ken Akamatsu como o professor Ken Akamatsu em Love Hina, que acaba tendo um equilíbrio legal dele participando ali da história, ajudando os personagens, mas ao mesmo tempo não atrapalhando tanto ali no desenvolvimento dos personagens. Então, como a Kei Urana fala que a Kyoka não é o seu auto-insert, eu acho que o melhor auto-insert que nós temos é o professor Ken Akamatsu ali de Love Hina, e nós também temos o Araki com o Rohan Kishibe. No caso, a Kei Urana fica somente aqui na base da brincadeira, enquanto o Kazuya de Rental a Girlfriend como Reiji, eu acho que é um pouco mais complicado, mais peculiar. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o autor deve se inserir, deve se auto-inserir? Vocês acham que não? O autor deve saber separar? Você acha que deve ter alguma questão ali que deve dificultar esse auto-inserimento ali do autor perante os personagens? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar enganjando ainda mais os conteúdos aqui do LPzinho. Não esqueçam também de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí.